Luan Henrique mandou R$ 10 e falou: boa tarde, senhor Renan. Poderia, por obséquio, explicar o que os levou a escolher o número 14 para o partido? Fiquei curioso e infelizmente perdi o momento onde o motivo foi explicado. Fique claro, eu não escolhi o número 14 para o partido, tá? Para dar um exemplo disso, quando a gente começou a jogar o nosso famoso futebol da firma em 2022, eu usava o número 14 no futebol. Por quê? São várias coisas. Eu nasci no dia 14 de fevereiro. Várias coisas legais que aconteceram pra mim na minha vida tinham o dia 14 no meio, o número 14. Quando eu fui fazer escolinha de futebol, né, eu era lateral direito, era campinho. Por quê? Porque eu corria bem. Aí você tinha que correr, tinha umas do lateral corria bem. E aí eu era reserva. E o reserva do camisa 2 era o camisa 14. Aí na época, né, quem acompanha futebol sabe que, assim, numeração, né? 1 é o goleiro, 2 é o lateral direito, 3 e 4 são os zagueiros, o 6 é o lateral esquerdo, 5 e 8 volante, em geral 10 é o ponta de lança, né, o meio de criação, 11 ponta esquerda, 9 centroavante, 7 ponta direita. É mais ou menos assim que é o desenho clássico da concepção brasileira de numeração de jogadores de futebol. E aí quando eu comecei, sabe, a ver assim, imagina ter um número 15, 13 no meio, eu achava legal, né, você quebrar essas numerações. Aí eu comecei, como uma criança, vendo que, tipo, pro Real Madrid, se eu não me engano, o lateral direito era o 4, e o lateral esquerdo era o 3, era uma coisa assim, sabe, 5 era zagueiro, então em outros lugares eu não seguia isso. E aí eu comecei a ver que tinha jogadores com o número 14, achava bem legal, e o 14 era o número do Cruyff, beleza. O 14, né, em vários outros momentos da minha vida parecia, pô, o 14 foi bom, me deu sorte. E quando a gente montou o MBL, isso foi no ano de 2014, né, o MBL foi criado em 2014. Então eu sempre tive o 14 como um número chave ali. Então quando a gente começou a montar o partido, eu comecei a fazer a brincadeira do 14. E aí a brincadeira foi e pegou, né, não é que eu decidi, a galera foi. E aconteceu uma parada que é o seguinte, um pouco antes da gente montar o partido, o PTB, que era o que tinha o número 14, ele fez uma fusão. Agora eu esqueci. Não sei se foi com o PR. Ele fundiu com um outro partido pequeno lá. Que era o 51. E aí eles viraram acho que 25. E aí o 14 vagou. E dentro dos partidos políticos, né, se for pegar os mais tradicionais, historicamente, os da redemocratização, eles são os do 11 ao 20. Você vai ter 11 era o PP, é o PP até hoje, 12 era o PDT, 13 é o PT, 14 era o PTB, 15 era o PMDB. Essa sequência eram os principais partidos do Brasil e tinha o PSDB com 45. Mas assim, logo depois da democratização, você votava mesmo, era 11, 12, 13, 14 e 15. Né? E aí depois você tinha o 45 do PSDB e o 25 que era o PFL. Depois começou a ficar mais variado. Então, 14 é um número muito tradicional na política e é meio paradoxal porque todos os partidos novos que estão sendo montados usam números lá pra cima. Usar o 14 é como assim, ó, a gente nasce com uma cara até... A gente é novo, jovem, mas tem um número de partido tradicional. Tá, por que não? Vagou. Então, como deu uma sorte de ter vagado o 14, parece que o 14 avisou assim, ó, tô aí, mais ou menos de novo. Então parece que o 14 avisou a gente, ó, estou aqui no game. Então, o seu destino acenou, por que você vai recusar? E, ironicamente, como eu falei pra você no seu aniversário, o partido vai sair no ano que você fez 41 anos. Porque é 14 ao contrário. Olha só. Sinais, não é mesmo?